A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela tem como título: A Palavra Sustenta Todas as Coisas. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo que existe é sustentado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: Ele é que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Deus contasse uma mentira, o universo inteiro se desintegraria. Sua vida, seus negócios, seu casamento, seu ministério, sua saúde, enfim, tudo é sustentado pela palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus? Se não tiver, estará vulnerável. A palavra define, explica, expressa Deus. João capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém explica Deus, somente a palavra. Uma pessoa que fica em silêncio é uma pessoa misteriosa. À medida que ela fala, ela se torna conhecida, revelada. Assim é a palavra de Deus, que o define, explica e expressa. A palavra com Deus. Em João capítulo 1, verso 2 diz assim: A palavra estava com Deus. A palavra sempre contém Deus. Imagine que você está em lugares distantes do seu país e recebe carta deles. As cartas contêm a palavra dos seus pais, mas eles continuam distantes de você. Você não consegue abraçá-lo nem beijá-lo. Diferente de nós, quando Deus fala, Ele vai junto, porque Ele é sua palavra, é como Ele. Quando a palavra de Deus chega a você, Ele está presente. A palavra era Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Preste atenção. Zacarias era um sacerdote, mesmo assim, duvidou da palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, do verso 11 ao 20, diz assim: Diz o anjo do Senhor que lhe apareceu e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Então o anjo lhe disse: Ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que essas coisas venham se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, os quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias não creu na palavra de Deus. Ele disse: Como saberei isso? Ele fica mudo por 9 meses. A incredulidade sempre tem consequências graves. 6 meses depois, o anjo Gabriel apareceu a Maria, uma jovem virgem entre 14 e 15 anos, e anunciou o nascimento de Cristo. A sua atitude foi de fé. Lá em Lucas capítulo 1, do verso 34 ao 38, então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que você há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já um 6º mês, para que aquela que se dizia em estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Zacarias questionou a palavra do anjo, enquanto Maria questionou o método. Maria respondeu diferente para o anjo do Senhor.
Ela colocou toda a responsabilidade na palavra. Seja conforme a sua palavra. Assim você deve agir. Coloque tudo sobre a palavra de Deus. Talvez você nem imagine que Maria enfrentou quando decidiu crer na palavra e na vinda do Messias. A primeira coisa, ela negou a si mesma. Se disponha à vergonha, à rejeição de ser uma mãe sem ser um marido. Isso é negar o eu, reputação, preocupação com a opinião humana. Ela se dispôs à morte. Segundo a lei, qualquer pessoa que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada em praça pública. Naturalmente, ninguém iria acreditar em sua versão de que a criança foi gerada pelo Espírito Santo. Assim que soube da gravidez, José planejou deixá-la secretamente. Maria estava em apuros. Ela negou o seu entendimento próprio. Não é fácil para uma jovem virgem aceitar a missão de gerar um filho. Depois de ouvir o anjo, talvez começasse a questionar. Não é bíblico, pois Deus nunca agiu assim antes. É contra a lei, porque ainda não sou casada. É imoral e antiético. Não é social aceitável. Assim como Maria, precisamos às vezes renunciar ao nosso entendimento teológico tradicional. Deus fez algo novo, completamente diferente de tudo até então. Para nós hoje, pode parecer algo simples, mas não foi para Maria. Ela creu acima de todos os obstáculos. Não será diferente para nós. A fé tem desafio pelo poder do Espírito Santo. Maria creu e o poder do Altíssimo a envolveu, como fumaça que surge do incenso queimando diante do Senhor. A presença do Espírito mais a palavra liberada geram vida. A fé é a única coisa que agrada a Deus. Sabemos que o mais importante na vida de um cristão é ser agradável a Deus. Qual tem sido a sua resposta para a palavra de Deus? Você confia e anda nela? Por que a fé é tão importante, pastor? A fé é tão importante porque Deus não concederá graça por nenhum outro meio. Quando você tiver problemas no lar, na escola, no trabalho, ou sentir necessidades pessoais, suas orações serão inúteis se você não crer na palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus, a obra de Cristo é verdadeira. Embora o mundo inteiro vá aparecer se não estiver a palavra de Deus, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. E ele foi dormir na polpa do barco. De súbito, formou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam de tal forma contra o barco, que esse se enchia de água. Os discípulos acordaram o Senhor, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento. Quando o vento se aquietou, houve grande bonança. Depois que os discípulos disseram o que Jesus disse aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como ainda não tendes fé? Lá em Marcos 4, 35 ao 41. Se o Senhor ordenar que você passe para outra margem, você passará para outra margem, independente das tempestades que surgirem. Você é capaz de crer? Pai, eu oro por todos os irmãos que estão me ouvindo através desse canal do YouTube. Que a palavra de Deus sustenta todas as coisas, venha sustentar a sua vida, venha sustentar o seu casamento, a sua saúde, que eles possam crer nos milagres, porque a tua palavra diz que os sinais e maravilhas seguirão os que creem. Nós somos os que creem, por isso eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, me ajude a compartilhar para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, a palavra que sustenta todas as coisas. Me ajude a compartilhar, comente aí no nosso canal, para que mais pessoas saibam quanto o nosso Deus é poderoso. Se você pode, aí tem um número do Pix pelo qual você pode nos ajudar a ser um semeador do nosso ministério. Você pode fazer uma oferta generosa para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus.
Ao fazer uma semeadura, nós cremos na palavra de Deus. Deus vai multiplicar na sua vida e você terá uma colheita extraordinária. Por quê, pastor? Porque a vontade do Senhor é que nós continuemos a pregar o Evangelho. Através da sua oferta, nós vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. E também vamos levar cestas básicas para aqueles que nada têm. Semeie, semeie. E tenha certeza que você não vai colher da mesma forma ou da mesma maneira, porque Deus vai multiplicar na sua vida. Deus fale ao seu coração e te abençoe ricamente, em nome de Jesus.